Quero dar boas-vindas a você que nos acompanha de perto, de longe. Hoje é um culto, um dia atípico para nós. Nós que num domingo como esse, aqui nesse mesmo lugar, a gente pode contemplar ele repleto de pessoas. Mas ainda que nós não podemos te ver pelos olhos da carne, pelos olhos da fé eu vejo você. Pelos olhos da fé, nós estamos vendo você nessa hora. E é por isso que nós estamos aqui, para compartilhar algo da parte de Deus com a sua vida. Uma palavra que consola, uma palavra que exorta, uma palavra que edifica. Tudo que vem da parte de Deus é bom para nós. E nesses dias de desafio, aonde a fé de todos nós está sendo posto em prova, está sendo provada, mas a realidade é que nós não devemos ser reprovados. Se estamos sendo provados, é porque precisamos sair dessa situação aprovados. Antes de ler alguns versículos aqui com você, eu quero deixar para você o número da conta do ministério. Você que já está proposto no seu coração de fazer uma semeadura, você tem aí uma conta no seu vídeo e você pode salvar e assim como propor no seu coração que assim seja feito. Louva a Deus pela sua vida, por você que não permite com que circunstância nenhuma impeça você de praticar princípios, de obedecer a palavra de Deus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque em tempo de crise, muitos são neutralizados. Só que em outra parte, muitos também se posicionam. E é exatamente em tempos de crise, aonde um divisor de água vem para a vida daqueles que têm esse discernimento. Para aquele que não observa a nuvem para semear, mas que pela palavra, pela verdade de Deus, lança a sua semente. Louva a Deus pela sua vida, declaro abundância, declaro multiplicação. Que essa semente germine e frutifique. E que você colha abundantemente em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por essa reunião de fé. Nós sabemos, Senhor, que há corações abertos ao Senhor nessa hora. Já estão recebendo desde o primeiro segundo dessa ministração, dessa transmissão, pessoas já estão recebendo do Senhor, através dos louvores cantados, da adoração cantada. Um renovo da parte do Senhor, nós temos certeza de que já está operando em favor de cada vida. Então nós te louvamos, Senhor, nessa noite, por essa reunião de fé, por essa reunião onde nós receberemos ainda mais do Senhor. Nós te adoramos, Senhor, nós te glorificamos, nós elevamos o Senhor no lugar mais alto, nós colocamos o Senhor no lugar mais alto, porque esse é o teu lugar, o Senhor é digno de aí estar. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós como povo de Deus, nós não devemos nos assustar com nada do que nós temos visto por aí. Você não tem motivos para ter medo. O mesmo Jesus que um dia, caminhando sobre as águas, indo encontrar com seus discípulos, no meio de uma tempestade, no meio de uma tormenta, a primeira coisa que Jesus disse para eles foi coragem. Coragem, não tenham medo. Coragem, não tenham medo. Nessa noite eu vim aqui dizer para você, coragem, não tenha medo. Presta atenção numa coisa. Se o Senhor já há muitos anos em sua palavra deixou registrado o que estamos vivendo nesses dias, isso significa que tudo que Deus prometeu a seu respeito
você não vai partir dessa terra sem ver cada palavra se cumprir na tua vida. Permaneça firme, coragem, não tenha medo. Coragem, não tenha medo, permaneça firme. Quero ler com você um versículo de Salmo capítulo 121. Uma palavra que vem de encontro aos nossos dias. Uma palavra que vem de encontro aos nossos dias. Salmo capítulo 121. O versículo 1 diz assim: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Davi, ele se encontrava diante de uma situação, um beco sem saída. As coisas fugiram do controle para Davi. Ele tinha acabado de receber uma notícia muito triste. Samuel havia morrido. O sacerdote que Deus usou para ungí-lo como rei de Israel havia morrido. E Davi, em meio àquela notícia e uma oposição violenta de inimigos contra ele, ele se vê diante de montes, numa situação de guerra. E ele eleva os seus olhos para o monte. E ele vê em cima dos montes pessoas clamando ao seu Deus com D minúsculo, com seus tambores, com seus atabaques, eles fazendo as suas obras de feitiçaria em cima dos montes. E Davi, aqui nós vemos que ele faz uma pergunta para si mesmo. Ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Saiba de uma coisa, querido, em tempos de desafios, é importante que você faça perguntas para você mesmo. Quais são as perguntas que você tem feito a si mesmo? O que você tem perguntado a si mesmo? Que tipo de questionamento, que tipo de pergunta você tem feito a si mesmo, que tem provocado em você um desejo de avançar na sua caminhada de fé? Que tipo de pergunta você tem feito a si mesmo diante de tudo que você tem ouvido, diante de tudo que você tem visto? Que tipo de pergunta você tem feito a si mesmo que te leva para um lugar de dependência ainda mais profunda de Deus? Era isso que Davi fazia naquela hora. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E no versículo 2, olha só o que Davi diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando Davi faz essa pergunta, a resposta dá a ele um renovo para a sua fé. A resposta de Davi traz para ele uma viva esperança. Limpa os olhos, a visão de Davi quando ele faz essa pergunta e a resposta vem: o meu socorro vem do Senhor, aquele que criou os céus e a terra. Quando Davi dá essa resposta, é como se Davi estivesse dizendo assim: não importa o som que esteja vindo dos montes, não importa o mal que esteja sendo tramado em cima dos montes, o meu socorro ainda vem de algo que está acima, vem de algo que é maior do que tudo isso, é maior do que a notícia triste que eu recebi de que Samuel veio a óbito. Eu ouvi um testemunho esses dias que me impactou muito. Um homem cristão que investe na bolsa de valores. Com essa oscilação, com essas quedas bruscas da bolsa de valor, ele perdeu milhões nas suas transações. Eu ouvindo um testemunho daquele homem, você, quando ouve isso, você espera que ele vai questionar, que ele vai transferir uma culpa para Deus, porque eu perdi muito dinheiro. E aquele homem, em nenhum momento, ele questiona. Pelo contrário, ele, em todo momento, ele procurou se firmar
nas profecias, de que assim como o Senhor tinha prometido, assim também estava acontecendo. E que nós, independente do quadro, da realidade que nós vemos pelo lado de fora, nós precisamos permanecer firme, confiando. Nós estamos falando de um homem que perdeu milhões. Perdeu entre aspas, porque nós só podemos dizer que nós perdemos alguma coisa quando a nossa fé é negociada. Por isso que você vê Davi diante de uma situação, de um beco sem saída, de uma situação que fugiu do seu controle, como a situação que nós vivemos nos dias de hoje. É uma situação que fugiu do nosso controle. Não existe um esforço humano que pode resolver essa situação. Existem cuidados que nós devemos tomar e estamos tomando, mas não pode resolver. Não pode trazer solução. Mas o nosso socorro vem do Senhor. O seu socorro vem de Deus. O seu socorro vem de Deus. Eu quero que isso fique cravado no seu coração nessa noite. O seu socorro vem de Deus. Não importa se situações se apresentam e se mostram maior do que você, como Davi olhava para os montes e via lá pessoas movidas com feitiçarias, tentando contra a vida dele, contra o povo de Deus, contra o exército de Israel. Não importa, Deus está acima de tudo isso. Ele é maior do que qualquer coisa que os nossos olhos possam ver. Ele é maior do que qualquer notícia que nós possamos ouvir. Existe uma fé que não pode ser negociada. Eu vim aqui nessa noite, nesse dia, independente do horário que você esteja assistindo essa reunião, eu vim aqui dizer para você, em nome de Jesus, não negocie a sua confiança, não negocie a sua fé, não negocie a certeza de que, assim como o Senhor prometeu e disse no passado, que viriam guerras, viriam rumores de guerras, assim também cada promessa dele a seu respeito se cumprirá. Permaneça confiando. Se você crê nisso, diga um amém aí no seu... Escreve aí. Eu quero que você diga um amém bem alto com os seus dedos agora. Escreve aí, diga amém. Compartilha isso aí depois. Essa live, essa transmissão, ainda que a gente daqui a pouco termine, compartilhe com pessoas que você entende que precisa dessa palavra. Pessoas que você sabe que, pelo que tem visto, pelo que tem ouvido, estão negociando a sua fé. Eu tenho visto, na verdade, não uma pandemia de um coronavírus, nós temos visto uma pandemia do medo. O medo tem sido espalhado, o medo tem sido semeado por todos os lugares. Mas nós, o povo de Deus, fomos levantados para semear fé, para semearmos confiança. E é isso que permaneceremos fazendo em todo o tempo, em nome de Jesus. No versículo 3, ele diz assim, de Salmo 121, não deixará vacilar o teu pé, o Senhor vai guardar você em todo o tempo. Olha o que diz no início, no decorrer do versículo, aquele que te guarda não dormirá. Sabe o que significa isso? Quando a Bíblia diz que Deus não dorme, aquele que te guarda não dorme. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que nada foge do controle de Deus. Deus está no controle. Quando a Bíblia diz que Deus não dorme, aquele que te guarda não dormirá, é isso que está dizendo. Deus está no controle. Deus está no controle. Se Deus está no controle e a nossa fé nesses dias está sendo provada, eu sinto a nossa fé nesses dias sendo esticada. Se a nossa fé nesses dias está sendo provada, e a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, que a prova da nossa fé desenvolve. E se você olhar no capítulo 1 lá, vai dizer uma porção de coisas boas, não coisas ruins, mas coisas boas, uma sequência de coisas boas. Então, o que estamos vivendo hoje não é mal. No final de tudo isso, nós vamos olhar para trás e nós vamos louvar a Deus por cada dia a qual estamos sendo provados.
um homem diferente daqui a pouco, uma mulher diferente daqui a pouco, alguém renovado, alguém conhecendo Deus ainda mais, porque a prova da nossa fé desenvolve a perseverança, a prova da nossa fé desenvolve coisas boas na vida daquele que crê. A tribulação, Romanos capítulo 5 diz isso, produz. A tribulação produz. E se você for lá dar uma olhada, nós não vamos ler aqui porque vai muito tempo isso. A tribulação também produz. E se você olhar, coisas boas, somente coisas boas. Então não negocie a sua fé. Creia que o Senhor está no controle. O Senhor está no controle. Ainda que o noticiário diga que fugiu do controle, ainda que as televisões do Brasil, as televisões do mundo, eles lancem lá um índice que está fora do controle, lembra dessa palavra: menos para o meu Deus, Ele está no controle. Deus está no controle, Ele está. E se Deus está no controle, eu preciso passar por essa prova, aprovado. Eu não posso ser reprovado. Eu não posso passar por essa prova sem ocupar um novo nível na minha fé, um novo nível em Deus. Não se dê esse direito. Converse com você como você vê Davi falando com ele mesmo. Faça perguntas inteligentes para você. Perguntas que mexem com a sua realidade. Perguntas que mexem com você a ponto de gerar um descontentamento do lugar que você ocupa. Perguntas que faz você enxergar, almejar coisas maiores em Deus, um lugar maior em Deus para você. No versículo 4, diz assim: certamente, ou seja, com certeza, não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. Ele jamais te deixa. Ele jamais te desampara. Quando eu leio esse versículo, eu lembro de uma mãe que em um momento desafiador do seu filho, às vezes num período de enfermidade, às vezes numa situação adversa que aconteceu, que exige dela isso. Quantas mães passam a noite toda na beira de um berço observando o seu filho, sem dormir, sem fechar os olhos, cuidando do filho a noite toda. Quando eu olho para essa palavra, eu vejo o cuidado de Deus por nós, de um Deus que jamais nos deixa, jamais nos desampara, jamais negocia a sua fé, jamais aceite a proposta da dúvida para colocar em xeque o controle de Deus na sua vida. Ele não te deixa, Ele não te desampara, Ele não deixa você, Ele não desampara você. Pastor, então por que tudo isso? Eu entendi, pastor, que é promessa, já está escrito, isso era uma profecia que precisava se cumprir. Então por que essas coisas nesses dias? Por que isso tudo tem acontecido? Será que existe alguma explicação que possa abranger um pouco mais? Sim, sim. Nós vivemos num tempo onde as pessoas, por aquilo que tem preço, eles têm abandonado o que tem valor. O trabalho tem feito as pessoas substituir pela família. E agora nesses dias nós estamos vivendo uma realidade onde valores estão sendo restaurados. Aquilo que tem valor está sendo restaurado. Porque nós não temos para onde ir. Precisamos ficar em casa. Precisamos ficar quieto em casa. E eu tenho certeza que nesses dias, uma onda de Deus, um mover de Deus de restauração está acontecendo nos lares da nossa nação. Casamentos, filhos com pais, pais com filhos, uma onda de um mover de Deus de restauração está acontecendo nesses dias. Eu creio nisso, tenho enxergado isso, pelos olhos da fé. Então não questione nada. Procure viver cada dia seu dentro da sua casa da melhor forma possível. Chame a sua família, ore junto. Chame o seu filho, ministre na vida dele.
você com a sua esposa, você com o seu marido. Tire tempo para vocês orarem juntos, para vocês compartilharem das coisas de Deus juntos. Faça como Noé fez. Noé, ele trouxe a sua família toda para dentro da arca. Dentro da sua arca, que é a sua casa nos dias de hoje, tem um mover de restauração, de salvação para você e para sua casa. Então não questione nada. Quer um outro motivo? Quer um outro porquê de estarmos vivendo esses dias? Porque enquanto nós não somos desafiados na nossa maneira de crer, nós não entendemos que o lugar onde a gente está ainda não é o lugar de Deus para nós. Nós vamos levando a nossa vida e vamos pintando um evangelho segundo nós mesmos e não segundo Deus. Até essa onda desse vírus que tem se alastrado pelo mundo, se a gente conversasse com as pessoas, principalmente no Brasil, sobre fé, você vai ouvir tantas pessoas falando sobre fé, ouvia tantas pessoas falando sobre fé, mas nesses dias tem sido trazido à nossa realidade o lugar que realmente nós estamos. Pessoas que declaravam a sua fé em Deus estão em pânico, estão sendo dominadas pelo medo. Então eu acredito que nesses dias é um despertar de Deus para o seu povo. Ainda que para o mundo todo é uma advertência de Deus, porque quando Deus fala para, não importa se tem dinheiro na conta, se não tem dinheiro na conta, não importa se tem condição ou não tem condição, nós estamos vendo pessoas nesses dias com dinheiro no bolso, passando necessidade do que comer. Esses dias vendo na Espanha, na Europa, pessoas que não estão achando o que comprar em determinadas localidades, com dinheiro no bolso. E quantas vezes deixamos a casa, deixamos a vida espiritual de lado, para correr atrás, para buscar aquilo que tem preço. E agora, talvez podemos até ter o que tem preço, mas não resolve em nada a situação que vivemos. Só Deus pode resolver. E Ele está resolvendo. Ele está movendo. O Senhor está movendo. Então nesses dias, um mover de restauração familiar, um mover de restauração espiritual está acontecendo. E eu quero dizer aqui na lente dessa câmera, para que fique registrado. Essa noite, nessa madrugada, eu enxergava isso tão claro. Depois que nós passarmos por esses dias de provação, nós vamos viver uma onda de salvação como nós não vimos ainda. Nós vamos ver pessoas correndo para Deus. Nós vamos ver pessoas se entregando a Deus. Multidões de pessoas se rendendo. Multidões de pessoas buscando, porque nós, nesses dias, está mais do que claro para o mundo inteiro. Se a casa não estiver na rocha, não adianta você achar que aquilo que tem preço sustenta ela de pé, porque não sustenta. E eu tenho certeza que você tem entendido isso. Terminando aqui o Salmo 121, do versículo 5 em diante. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Se fala sobre sombra, fala sobre algo muito próximo. Deus não está longe, Deus está perto. E mais do que perto, Deus está na casa. O papai está em casa. Ele está em casa. Versículo 6. O sol não te importunará de dia, nem a lua de noite, ou seja, pressão alguma, frieza alguma pode contra a confiança inabalável que está dentro de você. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma, o teu sentimento, a tua emoção. Ele guardará a tua mente contra toda seta que voa de dia, ou seja, contra todo pensamento distorcido, contra todo pensamento de pânico, de medo. O Senhor guardará a sua alma. Ele guardará você em todo tempo. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará
a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, o início e o fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega. O que Ele começou a realizar, Ele termina. O nosso Deus não deixa a sua obra pela metade. Tudo que Ele começou a realizar na vida de alguém, na vida de um povo, Ele inicia e Ele também termina. A sua entrada e a sua saída está guardada pelo Senhor, desde agora e para sempre. Para sempre. Ele está guardando você, Ele está cuidando de você. Nessa hora eu quero convidar você para nós orarmos juntos. Você daí, eu daqui, nós daqui, unidos numa só fé. Eu gostaria que você, no final da nossa oração, dessa declaração, que você arrancasse um amém lá do fundo do seu coração. Uma certeza dentro de você, que você use tudo isso agora em favor do que nós vamos declarar nessa hora, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, porque nós sabemos que nesse momento o mundo todo está de mãos dadas em uma só fé, em um só objetivo, esperançoso por uma solução, esperançoso por um mover, por um derramar do Senhor sobre nós. Senhor, nós sabemos que os corações de uma parte das pessoas estão longe de Ti. Nós sabemos que a realidade, se olharmos pelos olhos naturais, é de entristecer, é de nos angustiar. Quando nós vemos o descompromisso das pessoas contigo, quando nós vemos, na maioria das vezes, uma realidade religiosa apenas, e não de vida verdadeira, e não de confiança verdadeira, e não de uma dependência verdadeira do Senhor, mas apenas uma manifestação religiosa, uma manifestação de tradição. E nós precisamos entender que em algum momento a conta chegaria para pagar. Nós vemos pessoas tratando o Senhor de maneira comum, até mesmo zombando do Senhor. Nós acabamos de passar por dias de festa no Brasil, onde nós vemos pessoas tratando o Senhor como folclore, como cultura. E o Senhor está acima de tudo isso. E eu sei que nessa hora, Senhor, um batismo de temor está se tornando realidade nos corações. Uma restauração de temor de Deus está sendo trazida à tona, a realidade sobre o Brasil, sobre o mundo. Uma restauração de temor. Parecia tudo dentro de um controle humano. Eu trabalho, eu compro, eu conquisto, eu faço, eu resolvo. Assim será, essa é a minha projeção, é lá que eu quero chegar. E de repente o Senhor diz: para tudo. Para tudo. E tudo que humanamente os homens sonharam, nós sonhamos, humanamente sonhamos. O Senhor para tudo isso, para trazer à nossa consciência as coisas eternas, para trazer à nossa consciência o quão importante é a confiança inabalável no Senhor. Diante de uma realidade como essa que vivemos, não tem como nós dizermos: eu não quero, eu vou fugir, eu não quero, eu não vou encarar isso. Não tem jeito. Não tem como nós fugir, não tem como a gente
correr do desafio. Então, quando não existe uma segunda opção, é aí que se levanta um povo de fé. É aí que se levanta um povo que confia, que chama a realidade os céus na terra. E eu estou falando com esse povo nessa noite. Esse povo me assiste nessa hora, Senhor. Esse povo me ouve nessa hora em nome de Jesus. O povo que tem sido restaurado no temor. O povo que tem sido levantado pelo Senhor para uma confiança inabalável, para chamar a realidade o céu na terra. Assim como o Senhor nos ensinou na oração modelo: venha o teu reino. Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, Deus. Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim como ela é feita nos céus. Assim nós a chamamos realidade, assim nós a declaramos na terra em nome de Jesus. Assim como o Senhor governa no céu, que assim o Senhor governe na terra. Venha, Senhor, venha o teu reino. E nós vamos declarar para o mundo, nós vamos gritar para o mundo que o nosso Deus vive, que o nosso Deus reina, de que o nosso Deus está no controle de todas as coisas, e nada, absolutamente nada, fugirá do seu controle. Louvamos ao Senhor por isso. Declaramos que o índice decimal desse vírus caia drasticamente nos próximos dias. Em nome de Jesus, nós declaramos no Brasil e no mundo, em nome de Jesus, que caia drasticamente os índices desse mal, em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço. Eu reconheço a misericórdia do Senhor pelo Brasil. Eu reconheço a misericórdia do Senhor pelo mundo, pelas nações. Eu reconheço o perdão do Senhor em favor do Brasil. Eu reconheço o perdão do Senhor em favor das nações, Senhor. Muito obrigado pelo Deus perdoador que o Senhor é. Obrigado por nos coroar de graça e de misericórdia. Obrigado por nos coroar de amor e de compaixão. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Senhor, por tua graça. Obrigado por tua misericórdia, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós te agradecemos. Obrigado, Jesus. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado por tua misericórdia. Obrigado. Obrigado. Obrigado por tua graça, Senhor. Obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. O Senhor vive. O Senhor vive. O Senhor vive. O Senhor reina. Sim, não tememos, confiamos. Confiamos. Eu sei que a minha vida, se você sabe, cante ao Senhor. Cante. Cante. Cante como oração. Cante ao Senhor. Cante. Abra o seu coração, abra a sua boca e cante ao Senhor agora. Cante. Cante ao Senhor. vida está nele. Eu posso Ele governa as nossas vidas. A Ele nós cantamos, a Ele nós celebramos nessa noite. Mas eu nem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, quem vive está. Mais uma vez, cante a Ele. Ele está
te agradecemos, Senhor, pela paz que excede todo o entendimento, que nos guarda em todo o tempo. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor naquela cruz. O preço foi pago. E da parte do Senhor nós recebemos dessa paz que excede o entendimento. Senhor, nós recebemos da unção dessa palavra que nos faz olhar além dos montes, ainda que seja acima dos montes, porque o Senhor nesse lugar está, acima, numa posição elevada. Esse é o seu lugar. E todos aqueles que confiam, todos aqueles que permanecem firmes na fé, sempre verão o Senhor no seu devido lugar, sempre enxergarão o Senhor no seu devido lugar, acima de todas as coisas, maior do que todas as coisas, maior do que toda má notícia, maior do que todas as evidências. O Senhor está acima, o Senhor é maior, e nós declaramos a tua grandeza, meu Senhor. Eu reconheço a tua grandeza, eu reconheço o teu poder sobre cada vida que nos assiste agora. Que o poder curador do Senhor passe sobre você agora, da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus eu declaro cura no teu corpo agora. Seja curado agora em nome de Jesus, da cabeça à planta dos pés. O poder de Deus manda toda enfermidade embora agora. Em nome de Jesus agora eu ordeno. Seja curado. Receba saúde agora em nome de Jesus. Que a sua alma receba liberdade. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, e não a dou como o mundo dá. A paz que Ele te dá não é uma paz que diante da pressão, diante da opressão, ela vai embora. Pelo contrário, é exatamente na hora da pressão, é exatamente na hora da angústia que essa paz guarda a sua mente intacta, livre contra toda seta que possa vir contra você, contra toda flecha venenosa nos teus pensamentos. Então receba liberdade na sua alma agora, em nome de Jesus. Eu declaro que a partir de agora você não será mais um disseminador do medo. As suas mensagens, as suas postagens não serão mais dados, quadros da realidade em que vivemos, mas você, como um homem de fé, como uma mulher de fé, você vai ser um semeador de confiança. Você vai usar o seu WhatsApp, as suas redes sociais, você vai usar tudo que está ao seu alcance para trazer a realidade de Deus para a terra, a realidade de Deus para as pessoas, e não a realidade que as televisões estão dando. A gente vê tantas mentiras, tantos fakes que aparecem toda hora, mas você tem uma alma livre, as suas emoções, os seus sentimentos são livres em nome de Jesus, para ser um semeador de fé, semeador de confiança. Então usa tudo que você tem para semear fé na vida das pessoas, para trazer uma clareza para as pessoas de que nós estamos caminhando debaixo da presença de um Deus que vive e que reina, que começou e terminará tudo o que Ele desenhou a seu respeito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, 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 amém.